Olá a todos vocês, muitíssimo boa tarde, hein? Tarde do último dia de 2024, 31 de dezembro de 2024, e nós nos preparamos para um novo ano, né? Para uma nova jornada que vem pela frente, para um novo ciclo para cada um de nós, não é? Onde a gente acaba refletindo sobre o que foi 2024 e fazendo uma perspectiva para 2025, não é? Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco 2024, 2023, 2022, a você que nos faz levar a notícia e a informação para todas as pessoas com deficiência do Brasil e de outros países também. Ah, por que você está publicando um vídeo em pleno dia 31 de dezembro? Porque a notícia não para, a notícia ela é dinâmica, a notícia ela precisa ser atualizada sempre que é necessário. E por isso nós estamos aqui para fazer isso na tarde do dia 31 de dezembro de 2024. Antes de mais nada, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, cabelos também escuros, grisalhos, bem baixinhos, penteados para trás, estou com óculos de hastes finas e lentes transparentes, ao fundo um painel branco com a logomarca do Diário PCD, informações e notícias, e acima uma moldura no desenho de dois garotinhos bem coloridos, eles com chapéu de palha, uma obra feita pelo Osmar Santos, que me presenteou. Osmar Santos, o maior locutor de futebol do mundo, e fica aqui ao meu lado o tempo todo. Eu visto uma camisa azul com um detalhe em azul mais fraco na gola, no meu peito do lado direito a logomarca Diário PCD, informações e notícias, e do lado esquerdo o símbolo universal da acessibilidade. Vamos permanecer em 2025 em todos os nossos vídeos fazendo a autodescrição. Aqueles que escrevem no comentário vai logo ao assunto, aqui não é o local. Aqui nós temos compromisso com todas as pessoas com deficiência. E se você não tiver paciência para acompanhar a nossa autodescrição, eu lamento profundamente. Não adianta escrever aqui, vai logo ao assunto. O que você falou no vídeo? O que você apresentou no vídeo? Infelizmente aqui não é nada mecânico. Tá? Assim como as pessoas escrevem para mim, escrevem de uma maneira que eu prefiro perguntar para a pessoa: olá, tudo bem, boa tarde, você está bem? Todos vocês estão bem? É uma maneira minha. Né? Assim que eu não quero que no próximo ano todos tenham um ano repleto de tudo de bom. Né? Esses são os meus desejos do fundo do coração, tanto para aqueles que caminharam ao nosso lado em 2024, como para aqueles que preferiram caminhar contrário. Né? Que o Papai do Céu dê a sabedoria para eles entenderem qual é a trajetória certa para eles seguirem. Antes de mais nada, antes de a gente começar falando das notícias, do que nós vamos repercutir hoje sobre o que aconteceu nas últimas semanas no Congresso Nacional, com convidados especiais nesse 31 de dezembro, eu vou pedir para o Roland trazer para a gente um dos nossos grandes parceiros, elevadores para casa. Não, elevadores para qualquer lugar. Traz para a gente, Roland, elevadores para casa, que é um dos nossos grandes parceiros. Sua casa, sua empresa, seu local de trabalho, todos os locais podem ter acessibilidade. Escada não é mais empecilho, rampas não é mais empecilho, porque você pode ter elevador na sua casa, elevador em qualquer lugar, tecnologia de ponta, crédito, acessibilidade, você pode comprar de forma parcelada de qualquer parte do Brasil, elevador para casa, tudo isso com a mais forte tecnologia do mercado brasileiro para quem precisa de ter acessibilidade em casa. É isso mesmo, www.elevadoresparacasa.com.br 11 94937 0040. Eu disse elevadores
para casa aqui no Diário PCD. A minha enorme gratidão a todos da Elevadores para Casa, dia 6 de janeiro, todo mundo voltando com muita força, com muito vigor. A Lauise em Laudos para Isenções também. A Refresh Brasil, a mesma coisa. E a Ana PCD também, retornando no dia 6 com todas as novidades para vocês. Mas nós não podemos deixar de comentar sobre os últimos fatos da capital federal, sobre o que aconteceu recentemente na capital federal. Ainda tem muita gente que está fazendo uma certa confusão sobre dois projetos que atacam diretamente a pessoa com deficiência. O mais antigo, que é o PLP 68 de 2024, que é da reforma tributária, é o projeto que retira o direito da pessoa com deficiência a adquirir o veículo com isenção. Esse é da reforma tributária. É o que mexe no teto para aquisição de veículo, é que obriga que a pessoa tenha um veículo com adaptação externa. Essa é a reforma tributária, que já foi aprovado na Câmara e no Senado e está ainda na Presidência da República, que tem até o dia 16 de janeiro para sancionar ou para vetar total ou vetar parcialmente. Esse é um dos projetos. E o outro projeto foi o projeto de lei 4614 de 2024, que fala sobre o ajuste fiscal. E nesse projeto 4614 de 2024, que já foi aprovado no Congresso Nacional, que já tem uma lei federal sobre isso, e já teve a manifestação do presidente da República vetando alguns artigos. E esta lei se refere à questão do benefício da prestação continuada, uma série de fatores sobre isso. Então, nós não podemos confundir os dois projetos. O primeiro projeto da reforma tributária ainda depende do Lula. O segundo projeto já teve a manifestação do Lula. Mas o que foi? O que aconteceu em tudo isso? Qual é a avaliação que nós temos de tudo isso? E aí eu pedi para alguns amigos que pudessem comentar sobre isso e no decorrer do ano vamos falar sobre isso. Janeiro, com certeza, esses serão os temas do Diário PCD. Mas eu quero trazer para vocês o comentário de dois grandes amigos, dois grandes parceiros do Diário PCD. O primeiro é o César Acar, da Associação Brasiliense dos Deficientes Visuais, da Retina Brasil e do Movimento PCD e Raros. Um grande abraço a todos eles, do Movimento PCD e Raros, da Retina Brasil, um abraço a todos da ABDV, um abraço ao César, grande parceiro. E quem também comenta sobre tudo isso é a advogada Flávia Marçal, atuante na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Ela é advogada e faz parte da Coalizão Nacional Inclusiva pelo Autismo, formada por 7 entidades nacionais. Eu estive junto com o César e com a Flávia em Brasília. Nós fomos para falar de reforma tributária, fomos para falar sobre a questão do ajuste fiscal, a questão do quanto afetava as pessoas com autismo, com síndrome de Down. Nós estivemos juntos e por isso eu os convidei para poder compartilhar com a gente tudo aquilo que nós vivenciamos nesses últimos 2 meses na capital federal. Então quero que você acompanhe comigo o que diz o César Acar e a Flávia Marçal sobre esses últimos passos na capital federal. Tudo bom, Abrão? Em primeiro lugar, parabéns aí pela iniciativa. Acho super importante a gente manter as pessoas informadas, é essencial nesse momento. E o teu canal tem feito a diferença aí, levando informação precisa e aprofundada para as pessoas do nosso segmento. Eu digo que a gente deu sorte, né, em ter o movimento PCD e Raros e de estar ali organizando a primeira marcha PCD e Raros, que aconteceu no dia 3 de dezembro, aqui na Esplanada, né, aqui em Brasília, envolvendo várias instituições. Hoje somos mais de 80 organizações que compõem o movimento PCD e Raros. Porque a gente criou essa rede e se organizou para fazer a marcha no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência,
num movimento propositivo, onde o fechamento era a entrega de um documento aos parlamentares, após aquela caminhada na esplanada, com propostas, entre outras, do laudo permanente, né, o apoio ao projeto do senador Romário, que regulamenta a questão dos medicamentos e tratamentos judicializados aí para as pessoas com doenças raras, a questão do passe livre, que está sendo um problema, né, o exercício desse direito para as pessoas com deficiência, e várias outras reivindicações assim, que são consensuais entre o nosso segmento, né? Construímos aquele documento com essa discussão que já vem de anos, né? de propostas todas muito claras e que todos concordam, né? Dentro do movimento. A questão do laudo permanente, inclusive, né? Porque uma deficiência é permanente, não tem porquê o laudo ser temporário, né? Nesse caso. E aí nos surpreendemos com esse projeto sendo apresentado, esse pacote, né, de gastos do governo, com o projeto 4614, apresentado ali justamente no dia 3 de dezembro, Dia Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E aí aproveitamos toda essa nossa rede que foi criada em função da marcha, como a principal trincheira ali para a gente reagir a essa ameaça de retrocesso, né? Não conseguimos reverter tudo, mas a grande parte daquele projeto 4614, das barreiras que ele impunha ao acesso ao BPC e a permanência, né, a manutenção do BPC das pessoas, a gente conseguiu retirar na Câmara quase tudo, ali conversando com muitos parlamentares, foram mais de 100 parlamentares que eu conversei, juntamente com outros colegas, fora aqueles que conversaram com outras pessoas das entidades, do movimento, em que eu não participei. Então, a gente conseguiu ser ouvido, a gente conseguiu influenciar, a gente conseguiu, através do nosso protagonismo, reverter quase tudo dessas barreiras impostas ali no PL 4614. Mas não conseguimos resolver tudo, não. Ainda ficou o cadastro biométrico, que para nós, pessoas com deficiência visual, é uma barreira que a gente precisa enfrentar e tentar resolver isso e retirar isso da legislação. É um problema para quem mora no interior, para pessoas carentes que às vezes vão ter dificuldade de fazer esse cadastro biométrico pela própria condição que vivem, né? A questão de renovação periódica que ficou prevista lá com laudo, contraria a nossa luta, inclusive, pelo laudo permanente. Não tem porquê, a cada 2 anos ou a cada 1 ano, ter que apresentar um novo laudo. Isso é um retrocesso na nossa legislação. E a questão do CID, inclusive, né? Então, ainda vamos ter que discutir dentro do movimento como é que nós vamos fazer para reverter esses prejuízos, nessas barreiras que ficaram aí na nova legislação. Também tem ainda a ameaça de mudança na Lei 7.713, que tem mais de 30 anos, né, a lei de 88, e a discussão dela precede isso ainda, né, porque até que virasse lei foi muita discussão, muita construção social, né, para a gente conquistar esse direito, que é o direito da isenção de imposto para pessoas que aposentaram por invalidez, decorrente da deficiência, inclusive, né? Então, são medidas compensatórias que a gente convenceu a sociedade, o Congresso, para que se transformasse em lei, para que virasse um direito nessa nossa luta por inclusão, e que agora a gente está aí com a ameaça de retroceder. As pessoas têm que ter clareza, né? Nós perdemos, inclusive, a maioria das pessoas com deficiência, a isenção na compra de veículos, né? Isso vai impactar muita gente, as famílias, né, inclusive, e nós vamos tentar reverter. Alguns colegas estão avaliando aí caminhos via judicial, já que se trata de um retrocesso numa legislação de direitos humanos. E pelos tratados que o Brasil é signatário, a gente não poderia retroceder em direitos humanos adquiridos, né? O Estado tinha esse compromisso e foi descumprido. E vamos tentar, via legislativo também, o que é demorado, né? Perder um direito foi assim, da noite para o dia, mas reconquistar não vai ser da noite para o dia. Então, esse canal é um dos veículos importantes. As pessoas que estão assistindo, sigam o canal Diário PCD, é um canal confiável, de uma pessoa que, inclusive, esteve lá na linha de frente com a gente. Encontrei mais de uma vez lá o Abrão, dentro do Congresso Nacional nesses dias, porque a informação é muito importante. Olá pessoal, eu sou Flávia Marçal, advogada, professora da universidade. Há mais de 10 anos trabalho com planejamento, implementação e avaliação de
de projetos de inclusão. Nas últimas semanas, vocês puderam acompanhar toda uma movimentação da comunidade de pessoas com deficiência, especialmente de pessoas com autismo, referente à questão do benefício de prestação continuada. Muitos desses vídeos vocês puderam acompanhar no meu Instagram, no @flaviamarcal.adv, e vocês também poderão acompanhar alguma dessas discussões através do @coalizão.autismo, uma coalizão formada por mais de 7 entidades nacionais de defesa das pessoas com transtorno do espectro do autismo. Por que essa discussão ela foi tão importante para a nossa comunidade fechando o ano de 2024? Porque ela previa a possibilidade de retirada de direitos. Então, uma das questões era a que estava prevista, que a gente conseguiu derrubar, foi a questão da impossibilidade de ter mais de um BPC por residência, que foi derrubado numa modificação feita na Câmara dos Deputados que seguiu para o Senado Federal. Outra mudança que também foi uma luta muito significativa nas últimas semanas foi a retirada da restrição de direitos às pessoas com deficiência leve. Então, o PL 4614 previa a possibilidade de concessão de BPC somente para quem tivesse a condição grave ou moderada de deficiência, o que também não é previsto na legislação, portanto, tinha uma grande probabilidade de declaração de inconstitucionalidade, e essa reversão nós conseguimos através do veto presidencial. Então, a PL 4614 foi sim uma ameaça a direitos das pessoas com deficiência, mas que com a mobilização da sociedade civil organizada foi possível fazer essa reversão, né? Então, para quem quiser acompanhar, Flávio, o que aconteceu com a PL 4614? Então, ela se transformou numa lei, quem quiser acompanhar, a Lei 15.077 de 2024, já com essas retiradas. E aí você deve me perguntar, Flávia, mas nós temos ainda algum ponto de atenção que a gente precisa estar alerta em relação a essa legislação? Sim, nós temos. Eu quero destacar para vocês o parágrafo 2A, né, do artigo 20 da Lei 15.077 de 2024, que na verdade altera a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a lei que trata da concessão do benefício da prestação continuada. Esse parágrafo 2A, ele prevê que essa concessão será mediante uma avaliação que será regulamentada, só que não deixa claro qual é essa regulamentação, se nós estamos tratando apenas da regulamentação da avaliação biopsicossocial, que também é citada nessa legislação, ou se seria uma outra forma de regulamento. Então, nós precisamos estar muito atentos para que esses regulamentos, eles mais uma vez não signifiquem a restrição desses direitos. Um ponto que a gente tem tentado discutir também, talvez a gente consiga isso em matéria administrativa junto ao INSS, é a flexibilização da biometria. Então, a biometria é sim um problema na concessão desses benefícios em relação a pessoas com autismo, que pelas suas dificuldades sensoriais podem ter uma dificuldade de se manter, né, atentas à questão da biometria, né, ou até mesmo fazer essa identificação, assim como, por exemplo, as pessoas com deficiência visual. Então, a gente precisa estar muito atento para que essa regulamentação ela não signifique uma restrição de direitos. A Coalizão Nacional Inclusiva já oficiou a Presidência da República alertando sobre esses pontos e alertando também sobre o segundo ponto de pauta aqui que eu quero apresentar para vocês, que é a questão da reforma tributária. A reforma tributária, uma das suas propostas está no projeto de lei complementar 68 de 2024. Esse projeto de lei é extremamente confuso e tem mais de 500 páginas, juntamente com o colega Abraão Dias, da ANA PCD, a quem deixo aqui meus parabéns pela luta incansável que ele fez em relação ao projeto, né, de reforma tributária, mas ele é um projeto extremamente complexo para a gente conseguir acompanhar, mas ele atualmente está para sanção presidencial e eu estou muito preocupada, eu acho que todos nós que trabalhamos com a área de garantia de direitos, com a questão de políticas públicas, com o artigo 144. Convido vocês a conhecerem esse projeto de lei, eu vou deixar linkado nos meus stories ou aqui no comentários também, para que vocês possam acompanhar. Então, o artigo 144, mais uma vez, a insistência em se retirar as deficiências leves da concessão de isenção para veículos. Além disso, mesmo para as outras deficiências, essa isenção só será possível se forem para carros adaptados, o que mais uma vez prejudica toda a comunidade de pessoas com autismo. Também não fica claro como é que será a regra em relação, por exemplo, a pessoas com autismo de nível 2 e 3 de suporte, que podem ter dificuldades, né, muito possivelmente, do exercício da direção, como ficará essa questão da representação legal. Isso fica muito confuso. Além da utilização de terminologias
muitas vezes não adotadas mais através da Lei Brasileira de Inclusão, como, por exemplo, a questão da deficiência mental, que ainda está citado nesse projeto de lei, né, o 68 de 2024. Então, nós estamos muito preocupados, né, novamente foi oficiada a Presidência da República pedindo veto ao artigo 144, porque entendemos que ele não foi discutido com a comunidade de pessoas com deficiência e que ele apresenta graves retrocessos, ele abre precedentes de retrocessos que não estão previstos na legislação. Isso significa dizer que poderá sim uma pessoa com autismo nível de suporte 1 não receber um benefício garantido ou um direito garantido às pessoas com deficiência, mas isso não poderá ser através de uma mera restrição legal. A legislação já garante às pessoas com deficiência o direito a uma avaliação biopsicossocial sempre que necessária. Então, uma das questões em que a avaliação biopsicossocial pode ser necessária é na concessão ou não de um direito. E a legislação hoje tem sido restritiva sem passar pela previsão que está constante da Lei Brasileira de Inclusão. Então, ela abre uma exceção de gradação entre as deficiências que não tem previsão legal, nem na Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, muito menos na lei que trata da Política Nacional das Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, que é a Lei 12.764 de 2012, aliás, uma legislação também conhecida como Lei Berenice Piana, e que recentemente aniversariou, né, comemorou mais uma data de aniversário, sem que tenha sido na sua totalidade implementada, infelizmente, e por isso que a gente segue aqui nessa luta. Então, são esses dois pontos de atenção que eu quero destacar aqui para que a gente possa finalizar o ano de 2025 com muitas lutas. Muitas pessoas têm me perguntado se há motivos para comemorar esse ano. Eu ainda assim entendo que há, porque toda essa luta tem feito com que todos os movimentos tenham buscado uma maior união, não só das pessoas com transtorno do espectro do autismo, como, por exemplo, através da criação da Coalizão Nacional Inclusiva pelo Autismo, mas das pessoas com deficiência, né, entre si. A gente precisa entender aquilo que nos une para 2024, que na verdade altera a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a lei que trata da concessão do benefício da prestação continuada. Esse parágrafo 2A, ele prevê que essa concessão será mediante uma avaliação que será regulamentada, só que ele não deixa claro qual é essa regulamentação, se nós estamos tratando apenas da regulamentação da avaliação biopsicossocial, que também é citada nessa legislação, ou se seria uma outra forma de regulamento. Então, nós precisamos estar muito atentos para que esses regulamentos, eles mais uma vez não signifiquem a restrição desses direitos. Um ponto que a gente tem tentado discutir também, talvez a gente consiga isso em matéria administrativa junto ao INSS, é a flexibilização da biometria. Então, a biometria é sim um problema na concessão desses benefícios em relação a pessoas com autismo, que pelas suas dificuldades sensoriais podem ter uma dificuldade de se manter, né, atentas à questão da biometria, né, ou até mesmo fazer essa identificação, assim como, por exemplo, as pessoas com deficiência visual. Então, a gente precisa estar muito atento para que essa regulamentação ela não signifique uma restrição de direitos. A Coalizão Nacional Inclusiva já oficiou a Presidência da República alertando sobre esses pontos e alertando também sobre o segundo ponto de pauta aqui que eu quero apresentar para vocês, que é a questão da reforma tributária. A reforma tributária, uma das suas propostas está no projeto de lei complementar 68 de 2024. Esse projeto de lei é extremamente confuso e tem mais de 500 páginas, juntamente com o colega Abraão Dias, da ANA PCD, a quem deixo aqui meus parabéns pela luta incansável que ele fez em relação ao projeto, né, de reforma tributária, mas ele é um projeto extremamente complexo para a gente conseguir acompanhar, mas ele atualmente está para sanção presidencial e eu estou muito preocupada, eu acho que todos nós que trabalhamos com a área de garantia de direitos, com a questão de políticas públicas, com o artigo 144. Convido vocês a conhecerem esse projeto de lei, eu vou deixar linkado nos meus stories ou aqui no comentários também, para que vocês possam acompanhar. Então, o artigo 144, mais uma vez, há a insistência em se retirar as deficiências leves da concessão de isenção para veículos. Além disso, mesmo para as outras deficiências, essa isenção só será possível se forem para carros adaptados, o que mais uma vez prejudica toda a comunidade de pessoas com autismo. Também não fica claro como é que será a regra em relação, por exemplo, a pessoas com autismo de nível 2 e 3 de suporte, que podem ter dificuldades, né, muito possivelmente, do exercício da direção, como ficará essa questão da representação legal. Isso fica muito confuso. Além da utilização de terminologias
muitas vezes não adotadas mais através da Lei Brasileira de Inclusão, como, por exemplo, a questão da deficiência mental, que ainda está citado nesse projeto de lei, né, o 68 de 2024. Então, nós estamos muito preocupados, né, novamente foi oficiada a Presidência da República pedindo veto ao artigo 144, porque entendemos que ele não foi discutido com a comunidade de pessoas com deficiência e que ele apresenta graves retrocessos, ele abre precedentes de retrocessos que não estão previstos na legislação. Isso significa dizer que poderá sim uma pessoa com autismo nível de suporte 1 não receber um benefício garantido ou um direito garantido às pessoas com deficiência, mas isso não poderá ser através de uma mera restrição legal. A legislação já garante às pessoas com deficiência o direito a uma avaliação biopsicossocial sempre que necessária. Então, uma das questões em que a avaliação biopsicossocial pode ser necessária é na concessão ou não de um direito. E a legislação hoje tem sido restritiva sem passar pela previsão que está constante da Lei Brasileira de Inclusão. Então, ela abre uma exceção de gradação entre as deficiências que não tem previsão legal, nem na Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, muito menos na lei que trata da Política Nacional das Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, que é a Lei 12.764 de 2012, aliás, uma legislação também conhecida como Lei Berenice Piana, e que recentemente aniversariou, né, comemorou mais uma data de aniversário, sem que tenha sido na sua totalidade implementada, infelizmente, e por isso que a gente segue aqui nessa luta. Então, são esses dois pontos de atenção que eu quero destacar aqui para que a gente possa finalizar o ano de 2025 com muitas lutas. Muitas pessoas têm me perguntado se há motivos para comemorar esse ano. Eu ainda assim entendo que há, porque toda essa luta tem feito com que todos os movimentos tenham buscado uma maior união, não só das pessoas com transtorno do espectro do autismo, como, por exemplo, através da criação da Coalizão Nacional Inclusiva pelo Autismo, mas das pessoas com deficiência, né, entre si. A gente precisa entender aquilo que nos une para que essa luta seja conjunta, mas ao mesmo tempo que essa luta conjunta não torne algumas demandas específicas invisibilizadas. Então, eu acho que isso foi muito positivo. Esse certamente foi o maior ganho que nós tivemos durante todo esse ano. Quero aqui agradecer todos os parceiros de luta que vieram conosco, muitos deles, inclusive, da época do Parecer 50. E olha que interessante, algumas entidades onde a gente não conseguiu um consenso no Parecer 50, nós conseguimos na luta pelo BPC, o que mostra que mesmo onde nós não tivermos consenso, ou mesmo quando nós não concordarmos na totalidade de ideia sobre um ponto, isso não significa que nós devemos nos afastar e não lutar conjuntamente por outros direitos. Então, eu acho que sim, o ano de 2025 foi um ano de profunda aprendizagem sobre a importância da nossa luta conjunta e, acima de tudo, uma luta técnica, uma luta responsável, porque sem esse processo a gente dificilmente consegue avançar. E, por fim, fica aqui, então, o meu pedido aos gestores públicos, aos congressistas, que a gente amplie esse debate e, principalmente, que a gente possa tornar esse debate acessível. Foi muito difícil perceber o quanto que a utilização das linguagens, da tramitação, de todo esse processo legislativo, muitas vezes não foi transparente, não foi debatido com a comunidade de pessoas com deficiência, o que tornou muito mais difícil o nosso acesso e o nosso trabalho enquanto defensores de direitos humanos. Então fica aqui esse meu pedido para que realmente a questão da comunicação acessível e do capacitismo não seja meramente um instrumento de campanha midiática, mas sim uma efetividade dentro dos instrumentos normativos, especialmente aqueles que têm um impacto tão significativo sobre a vida das pessoas com deficiência, como no caso das legislações. Desejo a todos vocês um excelente 2025, nós seguiremos unidos nessa luta, muito atentos de que forma nós possamos auxiliar a sociedade brasileira, especialmente as pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro do autismo. Mas mais uma vez, toda a minha gratidão àqueles que estiveram unidos conosco nessa caminhada e que a gente conseguiu essas vitórias que foram significativas sim e evitaram que milhões de pessoas passassem, milhões de famílias atípicas iniciassem o ano de 2025 sem ter comida na mesa. Um grande abraço a todos vocês, um feliz 2025 para todos nós. Bom, pessoal, terminamos um ano e começamos outro em alerta. Alerta total. E quero deixar claro de que, na questão do projeto do ajuste fiscal do BPC, mesmo que o presidente Lula tenha vetado trechos importantes, esse tema volta para o Congresso Nacional, que pode acatar o veto do presidente da República, como pode derrubar o veto. Então, tem o que comemorar? Ainda não.
Nós tivemos o avanço do veto de artigos que eram importantes. Mas o Congresso Nacional, que foi quem criou toda essa lambança, pode derrubar o veto. E uma outra coisa que nós precisamos deixar muito claro. Esses dois projetos, esses dois ataques, foram produzidos pelo governo federal. O governo federal entregou para deputados federais apresentarem isso na Câmara dos Deputados. No entanto, esse projeto do ajuste fiscal foi José Guimarães, aquele deputado que todo mundo lembra do dinheiro da cueca. Ele que apresentou o projeto. O projeto foi elaborado pelo governo, apresentado por um deputado federal e voltou para o governo e o governo vetou algumas coisas. É a mesma coisa que a reforma tributária. Então, é assim, comemorar aquilo que já tínhamos. Lutar para manter o que tínhamos. É isso que nós temos feito. Porque nós não avançamos mais em nada. Nós não conseguimos avançar em nada. Nós só estamos tentando salvar aquilo que nós já tínhamos. Mas isso só me faz entender o seguinte. Nós precisamos de ter um 2025 com muito mais união. União de pessoas do bem. União de pessoas que querem o bem para todos, para a coletividade. E não para apenas um segmento, não para apenas uma pessoa, não para apenas para interesse financeiro. Acho que nós temos que separar o joio do trigo para 2025, assim como para o resto da vida. Nós temos que entender quem realmente está interessado em apoiar a pessoa com deficiência ou quem está interessado em apenas apoiar a si só. Eu queria muito nessa última transmissão de 2024 trazer uma mensagem diferente. Mas eu só imagino uma coisa. Ou nós solidificamos a nossa união para 2025, ou a gente não consegue manter nem aquilo que conquistamos no decorrer das histórias. Então fica o meu pedido a cada um de vocês para que reflitam muito. Abrão, mas eu não recebo o BPC. Não tem problema, mas você não vai fazer por alguém que receba o BPC? Qual é o sentimento de solidariedade que você tem? Abrão, a questão biométrica, para mim não tem problema, porque eu não vou precisar passar. Na minha cidade tem avaliação biométrica. Tá, mas tem cidades que não tem. E aí? É isso que eu chamo de coletividade. É por isso que a ANA-PCD, a Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, tem como compromisso a luta por todas as pessoas com deficiência, indistintivamente. Quero agradecer mais uma vez o César, mais uma vez a Flávia Marçal, agradecer a todos os coordenadores da ANA-PCD, a todos os associados da ANA-PCD, a todos os mais de 35 mil inscritos no nosso canal, no YouTube, que nos seguem no Instagram, no TikTok, no Facebook, agradecer a todos vocês. E eu não sou político, mas eu quero garantir a vocês que nós teremos um ano de muito mais trabalho. Pode ter certeza disso. E eu não fujo do trabalho, eu não fujo da boa briga. Um bom final de tarde, um bom final de último dia de 2024 e um 2025 abençoado, iluminado para todos vocês. São os votos do Diário PCD e da ANA-PCD. Obrigado, gente. Valeu, tchau, até o ano que vem agora, hein? Eita, nós! Não vou mais falar com vocês esse ano, só no próximo ano. Um abraço. Esse próximo ano é amanhã. Tchau, valeu, obrigado.